Vai dar, eu acho que 38%. Ixi, faz muito tempo, né? É. Você entrou? Esperando aí. Uhum, a Vera já entrou. Deixa eu chamar o professor Jax agora, que eu tô aqui. Aqui. Dá, senão realmente é de lá. Acho que agora, Ó, bom, acho que agora vai dar certo. agora eu acho que vai. Boa. Olá, que maravilha. Eu troquei de celular também, Ah, Sara. você trocou de celular também? Então todos nós trocamos de Troquei. celular. Pronto, a gente tem que ver todas as possibilidades. Como foi dito Sim. aí, vários positivos que vai dar certo. É isso aí, é isso aí. Seja muito bem-vindo. A gente já colocou já de imediato o professor Jax, porque quem está chegando agora e não acompanhou, tivemos que fazer 2 trocas de celulares aí. Brasil e New Zealand trocando de celular para ver se dá certo. Para quem não Eita, mas agora conhece, deu. para quem não conhece o professor Jax, que eu tinha falado já antes, vou falar novamente. Pessoal aqui, ó, batendo palma. Aí. Também, estou muito feliz. Coraçãozinho na tela, corações, corações na tela. Corações, isso. Para quem não sabe, o professor Jax, eu conheci ele o ano passado, há exatamente um ano, né? Faz um ano que Uhum. nós nos conhecemos na formação de PNL lá com Cláudio Lara, em São Paulo. E, assim, o Uhum. professor Jackson é uma pessoa super alto astral, ele é muito positivo, ele é muito engraçado também, que a gente ria, que a gente se divertia, quanta troca bacana nós tivemos. E aí, conhecendo um pouco mais dele, como que eu posso dizer? Eu me apaixonei, assim. O professor Jackson é uma pessoa Cria uma apaixonante. conexão. É, ele é uma pessoa apaixonante. E, assim, aí eu fui saber do trabalho dele, ele é professor, ele é palestrante, ele é criador do método Impactar, né, do método Do X de método X. comunicação, ali atrás dele, o método X. Ele dá muitas dicas X também pra gente. Aham. Ele é uma pessoa incrível. E aí eu falei pra ele, poxa, ele já tinha me convidado para fazer uma live no Insta dele, faz mais ou menos um mês que nós fizemos. E eu falei, não, eu tenho que Uhum. chamar o Jags, porque desde o ano passado a gente já tá com isso. Vamos fazer uma live e nunca saía. Aí teve que vir o Covid para poder mudar né, todas as estruturas, abalar tudo, e a gente fala, não, agora a gente vai ter que fazer essa live. Essa live sai, essa live saiu. Então, assim, muito Aham. obrigada, Jax, por você estar no meu Insta, falando um pouco da sua experiência, que é tão vasta, há tanto tempo, mais de 15 anos aí de experiência. E eu quero que você se apresente, você fale, o espaço é seu, né? O Projeto Florescer convida para isso mesmo, para que você se sinta em casa, porque aqui é a minha casa, também é a sua casa, e eu quero que você divida com a gente, compartilhe com a gente toda essa experiência, essa história linda que você tem. Ô, Sarinha, eu que agradeço muito, já estava assim, vai dar certo, aquela mesma positividade como colocaram aqui. Calma, a gente tem que ter todas as possibilidades, plano A, B, C, D, até o X ou Z, a gente vai atrás. É isso aí, é isso aí. Muito grato mais uma vez pelo convite, estar aqui com você. Realmente faz um ano que a gente se conheceu nessa conexão que foi muito legal. E eu estou muito feliz em estar aqui hoje com você para compartilhar com os seus seguidores, seus amigos, e sobre a grandiosidade da boa comunicação, quanto que ela pode impactar na nossa vida, na vida de todas as pessoas que estão chegando aqui agora, porque a comunicação, como eu sempre falo, é o X da questão, ela É o X da precisa questão. estar em todo. Ela está, na verdade, em todos os momentos da nossa vida, desde quando a gente nasce. Então, é tão bacana quando a gente consegue desenvolver uma boa comunicação, quando a gente consegue agregar na vida das pessoas, somar mesmo de verdade, por conta daquela comunicação que é afetiva, bem afetuosa, que é quando a gente consegue transmitir um assunto ou um tema, ou fazer uma live como essa, que a gente vai depender da boa comunicação. Então é muito Sim. importante que a gente busque se qualificar cada vez mais, ou quem trabalha com terapia como você, trabalhar sempre essa boa comunicação, que com certeza as pessoas só têm a agradecer quem se comunica bem.
É isso aí. Já dá pra sentir, né? O alto astral dele e a pessoa que ele é. Como diz o Ed, meu marido, ele falou: Nossa, ele tem um jeito tão alto astral. Eu falei: Ele é muito alto astral. É porque eu sempre digo assim: o que que é mais rápido do que Sedex, mais útil do que Durex, mais valioso do que Rolex, mais confiável do que Protex? Agora todo mundo vai lembrar. É o Jax do CPJax. Aí. Boa! Adorei! Boa, é isso aí. Opa, já tá até caindo. Já ficou assim, ó. Já tá abalando as estruturas, já tá impactando tudo aí, ó. Chegou e tá impactando, mas vai dar tudo certinho. Jax, Pois então fala é, um pouco pra gente sobre quem é o Jax, como que é como começou a sua carreira e tudo mais, pra gente começar essa live. bem, tá dando para ouvir direitinho? O áudio tá legal? Tá. Uhum. Tá certo. Pronto. Eu comecei a trabalhar com comunicação, na verdade, desde muito jovem, muito criança. Olha, a Suzane está dizendo, adorei. Que bom, Suzane. Uhum. Eu já passei por todos os veículos de comunicação, trabalhei em rádio, TV, jornal, portal, livros, então eu gosto muito de me comunicar. Mas eu sou professor há 23 anos, desde 97, e trabalho com comunicação desde 99, especificamente com palestras nessa área. E eu amo trabalhar nessa área porque, assim, eu vejo que há muita deficiência de algumas pessoas, porque tem muita gente que tem medo de se comunicar, tem muita gente que não se comunica bem. Inclusive, hoje eu até falava sobre eu fiz uma postagem falando sobre a questão da credibilidade, e teve um problema recentemente de um casal aqui no Brasil, não sei se vocês aí da Nova Zelândia ficaram sabendo, que eles estão tendo, na verdade, atualmente, um problema muito sério, porque eles se comunicaram muito mal, de maneira muito Sim. agressiva, de maneira muito impetulante. E isso está acarretando o quê? Problemas na vida deles, perderam emprego, estão sendo Uhum. achacoalhados por todo o Brasil, enfim, por conta de uma má comunicação. Então, o que eu falo sempre, desde quando eu comecei a trabalhar com comunicação? Que ela, de fato, é o X da questão, porque ela pode te ajudar, como também, se você não se comunica bem, ela pode te atrapalhar os teus negócios, a tua vida, os teus resultados. Se você não consegue falar de uma forma educada com as pessoas, se você não consegue desenvolver, é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, mas se você não consegue, você vai ter problemas seríssimos. Inclusive, o Lopes está dizendo aqui que eles nem pediram desculpa, é verdade. Então, assim, a humildade de pedir desculpas, de reconhecer que a gente pode melhorar na Sim. comunicação é muito importante. Todos nós. Eu não nasci sabendo falar bem em público. Eu Uhum. tinha muito medo até de falar em público. Como eu falei para você uma vez, eu me tremi muito na minha primeira apresentação em público, numa palestra. Mas só que a comunicação, ela não é só para falar em público. É para você se relacionar com as pessoas, é para você conseguir falar com os seus clientes, com os seus parceiros, ou parceiras, seus filhos, sua família. É para você trocar boas ideias. Comunicação, muita gente às vezes pensa, é para eu mandar um texto, é só para falar em público. Não, eu trabalho com comunicação de uma forma geral. A gente precisa aprender a se relacionar bem, se apresentar bem, se vender, lógico, a gente também se vende o tempo Sim. inteiro, nós somos vendedores, mas nós temos que saber como fazer. O como é muito importante. Não adianta apenas ter as técnicas, mas não saber como fazer. Que foi o caso desse casal. Eu sou engenheiro, então eu sei mais do que você. Olha só. Uhum. Não É. adianta essa titulação, não adianta eu ter um currículo pomposo, sou formado nisso, naquilo outro, mas eu não saber me comunicar, ter uma integridade, uma ética, um respeito pelo próximo. Essa comunicação não vai valer nada. Então eu preciso saber como utilizar a boa comunicação a meu favor e a favor das pessoas que estão ao meu redor, para que os resultados sejam bons. Perfeito, é isso aí mesmo. Nós acompanhamos aqui as coisas, hoje nós temos a internet que chega muito rápido para todos nós, então nós acompanhamos sim, e é bem isso que você falou. É claro que tem a questão aqui que o pessoal está falando, não pediu desculpa, isso e aquilo, mas é aquilo, não é só esse caso, existem outros casos onde a gente se comunica Isso. muito mal e nós não percebemos. E aí a pessoa ela tira uma Exatamente. conclusão daquilo, você fala, poxa vida, quantas vezes com os amigos mesmo, nós estamos falando alguma coisa, eles entendem outra porque nós não soubemos nos comunicar, e às vezes uma amizade acaba por Uhum. causa disso. Então, são coisas simples, mas que nós não percebemos. Então, a comunicação ela é muito, muito, muito importante. Como você disse, desde quando a gente nasce,
e para o resto das nossas vidas. Nós temos que nos comunicar, Exatamente. seja ela verbalmente ou não verbalmente. Eu estava aqui pensando agora que a maioria das pessoas que eu convidei até hoje para minha live são terapeutas. Você foge um pouco disso. Comunicação também é terapia? Sim, Sara, porque a comunicação ela vai fazer com que você aprenda a se relacionar melhor com as pessoas e se relacionar consigo próprio. Então é uma terapia. A partir do momento que eu consigo saber os meus problemas, eu consigo também passar esses problemas para outra pessoa, para o meu terapeuta, vamos supor, eu vou conseguir resolver aquilo. Ou seja, quando eu consigo me comunicar bem, eu consigo ter menos estresse. Eu consigo ser uma pessoa com mais resultados afetivos na minha vida, ou efetivos também, da melhor forma possível falado, né? Então a gente precisa entender que a terapia com relação à boa comunicação é quando eu utilizo essa habilidade, porque é uma habilidade, eu sempre falo, gente, ninguém nasce sabendo falar em público, a gente aprende, é o passo a passo, tanto é que uma criança, ela tem os errinhos no início, eu falava tudo errado até os 6, 7 anos, eu usava eu falava da diola ao invés de radiola, delezão ao invés de televisão. Foi um aprendizado. Então, durante muito tempo, da mesma forma, é uma terapia porque você vai melhorando a cada dia mais, você vai aprimorando essa forma de se comunicar com as outras pessoas. E isso vai fazer com que você consiga ter melhores relacionamentos, você consiga ter clientes que te entendam mais, que você também entenda melhor o teu cliente. Então é muito importante que a gente entenda que essa habilidade social, ela pode sim ser desenvolvida e ela pode ser funcionada sim como uma terapia. E não deixa de ser nós como professores, sermos terapeutas, porque a partir do momento que tem pessoas que nos procuram com medo de falar em público, de fazer uma entrevista, de fazer uma live. Então, a partir do momento que a gente ensina técnicas para amenizar, superar esse bloqueio, esse medo, essa crença de que acha que pode dar errado, que vai ser julgado pelos outros. Então, a partir do momento, a gente também está utilizando isso como terapia. E isso vai depender muito da maneira como nós vamos nos comunicar com essa pessoa. Porque o que acontece muito com algumas crianças e jovens são pessoas que passaram lá atrás, às vezes por traumas, pais que foram muito violentos, professores que foram truculentos, e isso pode causar bloqueios nessa pessoa. Então ela vai precisar sim utilizar essa comunicação como terapia ao longo da vida para que esses problemas que ficaram lá para trás sejam eliminados. E para isso é muito importante a ajuda também de um profissional. É verdade, é verdade. Eu tô aqui pensando agora, você falando, eu começo a viajar, né? E eu tô aqui pensando, você falou, quando a gente é criança, já começa a comunicação. E é uma comunicação não verbal, porque a criança, ela sabe como fazer, ou ela vai chorar, ou ela vai gritar, ela vai fazer de alguma forma para poder se comunicar. E aonde que você vê, por exemplo, no momento que a gente começa a não se comunicar bem quando existe a palavra? Por exemplo, porque quando a gente sabe expressar os sentimentos, e começa a falar, a gente consegue expressar para a pessoa, olha, é isso, isso, isso. Em que ponto que a gente não vamos dizer, está errando, não sei se essa é a palavra certa, mas em que ponto a gente está errando que não consegue se expressar tão bem com as pessoas, já que nós temos a palavra ao nosso favor? Sara, é importante dizer o seguinte, a gente se comunica até em silêncio. A comunicação é um processo que você pode se comunicar, lógico, pela comunicação verbal, não verbal, através de gestos, através de uma escrita, enfim. Mas a partir do momento que a pessoa olhou para você, e se você já demonstrou algo que não está gostando, ela já vai entender. Nossa, eu acho que ela não gostou muito de mim, de alguma forma, porque isso também é comunicação. Eu geralmente dou exemplo, por exemplo, eu trabalho aqui também com algumas empresas, como Sebrae e outras empresas mais, dando treinamentos na área de atendimento e de vendas. Imagine você, vai chegar numa loja e você faz uma pergunta, o vendedor mal olha para você, ele mal te responde e ele parece que não está com muita vontade, você percebe na expressão corporal, porque o corpo fala, gente, não tem para onde você mentir. O corpo fala, então você vai perceber que ele não está com tanta vontade de te ajudar, de resolver o teu problema, de fazer com que você se sinta acolhido naquele momento para realmente sair daquela empresa, daquela loja, enfim, de qualquer situação, com aquela solução. Então, a gente tem que aprender a se comunicar através de
todos os pequenos detalhes. Acabaram de colocar aqui, a Ana Regina colocou os olhos. O olhar diz muito. A gente tem que ter cuidado com a nossa inteligência emocional. A nossa expressão facial diz muito, a nossa raiva, ira, dependendo da situação, se você está muito chateado, não tem como negar. O seu tom de voz vai dizer muito. Se eu fosse colocar numa pirâmide, por exemplo, a nossa comunicação, o processo da comunicação ia ser o topo da pirâmide, as palavras, e abaixo da pirâmide, quase para a totalidade, a expressão corporal e o tom de voz. Por que isso é importante? Não é que as palavras não sejam tão importantes, mas é porque o teu corpo vai falar. Se você está tete a tete aqui, você vai dizer: Jax, vamos conversar aqui. Ele é muito animado. Eu: oi, Sara, tudo bem? Eu falei: meu Deus do céu, ele não é nada daquilo. Eu falei que era uma coisa, ele está totalmente diferente. Não, eu falei: nossa, ele deve estar muito triste, deve estar... Então, minha expressão corporal vai dizer, meu tom de voz vai me entregar totalmente, a minha vontade, meu interesse, meu entusiasmo. Então, quando você fala dessa questão, não só as palavras, é porque é o corpo inteiro, o corpo fala. Existe um estudo da Amy Cuddy, que ela fala sobre um livro chamado O Poder da Presença. Inclusive, tem uma palestra no TED, muito bacana, chamado O Poder da Presença, que você se comunica através da tua presença. Você chega num lugar... Eu até faço um teste agora para vocês, exatamente, a falta da congruência real. Você chega no lugar, você imagina quais seriam os adjetivos que estão estampados na tua camisa, que as pessoas vão te perceber. Só um exemplo. Imagine que a pessoa chegou aí, olhou para a Sara e falou: essa menina tem cara de inteligente, ela tem cara de simpática, ela tem um jeito assim de expressividade. Chegou e já percebeu. Mas nós temos que fazer essa autoavaliação e às vezes até pedir para alguém fazer isso por nós, que muitas vezes nós queremos dar só os melhores elogios para a gente, mas um colega, um parceiro, um marido, a esposa, pode dizer para você: como será que as pessoas te percebem? Será se você é uma pessoa que só em chegar você já demonstra prepotência, arrogância, aquele jeito assim, querendo ser o melhor do que os outros? Porque isso também é comunicação. A gente pensa às vezes que a comunicação é só falar. Não, a comunicação é a tua presença. Por isso que o livro fala sobre isso, o poder da presença. Como que você chega nos lugares, como que você é percebido. Tem gente que diz assim para mim: Jax, não sei por que as pessoas acham que eu sou tão antipático, eu não sou. Eu falei: todas as pessoas dizem isso. A maioria. Eu falei: olha, tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Será se é o teu jeito, o nariz empinado, o jeito de falar, de se expressar, de agir? Será se você para ouvir as outras pessoas? Ou você só gosta de conversar? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, esses pequenos detalhes, para que a gente possa, de fato, impactar as pessoas através da nossa boa comunicação. É verdade. Olha, é muito engraçado. Já colocaram aqui, ó, até o sorriso é comunicação. Quem foi que colocou? Deixa eu agradecer a aqui. Vera. A Vera. É verdade, Vera. O sorriso abre portas. É a melhor porta de entrada de você chegar no lugar e sorrir, ser simpático. Mas não é aquele sorriso amarelo. É um sorriso verdadeiro. É aquele sorriso que realmente a pessoa entende que você está falando com a verdade. É verdade. A Adriana, ela é minha tia, ela colocou assim: a minha irmã tem cara de brava, mas ela não é. Eu já sei de quem ela está falando, é da minha mãe. As pessoas, elas olham para minha mãe, com certeza, porque nenhuma das outras tem cara de brava. E as pessoas olham para minha mãe, mas eu não sei se é porque eu estou acostumada, então eu não consigo ver isso. Eu acho que a minha mãe, ela tem cara daquela pessoa exigente, sabe? Que chega e, tipo, as pessoas, não é brava, eu não sei se é respeito, pode ser braveza, não sei. Mas a minha mãe, a pessoa, ela é engraçada, ela é uma pessoa muito doce e tudo mais, mas ela tem aquele jeito dela, não sei se eu digo que é o jeito advogada de ser, eu falo pra ela que é o jeito advogada de ser. E é muito engraçado, porque as pessoas, eu brinco com o Ed, eu falo pro Ed, se eu me separar de você, eu for pra uma balada, ninguém vai olhar pra mim. Aí ele fala: ah, Igor, nada a ver. E eu falo: porque eu vejo que os homens, eles têm um certo negócio comigo, eu falo pra ele. Aí ele fala: é porque você tem uma postura de seriedade. E eu falo: gente, eu não consigo olhar isso pra mim. Eu me olho no espelho e não consigo ver essa seriedade toda que o pessoal fala. E eu não sei, eu falo pra ele: nossa, se eu me separar, eu tô fora das baladas, que ninguém vai olhar pra mim. É mais ou menos. Tia Diva é maravilhosa. Tia Diva é maravilhosa. Minha mãe, a Suzane falando da minha mãe, é bem isso.
Mas eu não sei Olha se eu só. puxei isso da minha mãe. Desse jeito mais exigente, desse jeito mais, ok, vamos ver, eu sou mais analítica e tal. E é uma coisa minha. Sempre fui assim. Não é uma coisa que eu queira, né? Pelo contrário, eu quero ser muito mais leve. Mas não sei, é o meu jeito. E, Sara, mas na verdade é porque assim, eu até conversava com um amigo meu um dia desse, todos nós temos vários tipos de comunicação. Só que assim, a gente precisa desenvolver um estilo de comunicação que seja adequado a cada situação. Você pode ser mais séria, analítica, pode ser uma pessoa que gosta de prestar bastante atenção, observadora, mas você não tem um estilo extremamente agressivo. Eu lhe conheci há um ano, mas eu já percebi isso. Existem pessoas que até a forma de comunicar quase o tempo inteiro são agressivas. O tom de voz, a forma de fazer, até um pedido por favor, é um por favor que demonstra aquela autoritarismo, não é nem autoridade, é autoritarismo. Então existem pessoas que são agressivas. Mas existem pessoas também que têm uma comunicação mais amigável, mais expansiva, mais expressiva. Mas também eu não posso o tempo inteiro ter essa comunicação. Oi, tudo bom? Porque senão as pessoas não vão dar tanta credibilidade ao meu trabalho. Você não vai ter alegria, oba-oba o tempo inteiro. O tempo inteiro, então impossível. eu tenho que ter uma flexibilidade para eu poder encontrar um meio termo, de acordo com cada situação. Alguns momentos eu vou ter que ter um pouco mais de seriedade, alguns momentos eu vou ter que ter um pouco mais de análise para perceber os momentos, onde que eu vou chegar, o que eu vou falar, que tipo de comunicação, porque vai depender também daquele público, daquela pessoa. Tem uma pessoa que tem vamos supor, um nível um pouco mais baixo, eu não posso chegar aí falando difícil, aquela coisa, porque eu não vou criar a conexão. Aí, qual seria a comunicação mais adequada que eu diria aqui para quem está nos ouvindo? Seria a comunicação flex. Jax, como assim flex? Flex do CP Jax termina com X, para você lembrar do Jax. É a comunicação, é exatamente aquela comunicação que você se adequa às pessoas. Você se comunica com seu filho de uma maneira, você se comunica com seu esposo, com Ed, às vezes de uma outra forma, porque depende da situação. Se você vai reclamar com ele, ele está fazendo alguma coisa, uma estripulia, alguma coisinha, seu filho, você não vai dizer, menino, sai daí, senão você vai cair, vai quebrar. Não, você vai ter que ser um pouco mais agressiva. Enérgica, então vai ter um momento correto para você utilizar a agressividade. Agora você não pode o tempo inteiro ser só passiva, dizer amém para tudo, ser aquela pessoa que fala o tempo todo assim como coitadinho, oh, tá bom, tudo. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, por isso que eu falo comunicação flex, para adequar de acordo com cada situação, de acordo com cada público, com as pessoas. Aí você poderia me dizer, mas eu não vou ser autêntico. Não, vai sim, você vai continuar sendo você, só vai fazer com que as pessoas entendam melhor o teu jeito de ser para você criar sintonia. E isso é muito importante para uma apresentação em público, para você entrar numa roda de conversa com amigos. Imagine eu aqui, você viu que eu sou muito expansiva, alegre, mas eu vou chegar num local que eu não conheço as pessoas, e chego, as pessoas dizem, nossa, esse cara só quer aparecer, ele está se achando demais, só ele que fala. Tem gente que é assim, e é muito gaiata, é visto como aquela pessoa muito gaiata, muito brincalhona, e às vezes até a própria família vai dizer assim, nossa, eu não boto fé no fulano de tal, porque tudo ele leva na brincadeira, tudo ele tá sorrindo, tudo ele faz uma piada. Então não é interessante o tempo inteiro ser dessa forma. Então você tem que saber adequar os momentos certos para que você tenha essa flexibilidade e tenha principalmente o bom senso. Adaptação é tudo. Agora você falando, eu lembrei na psicologia positiva, tem um módulo que fala sobre as naturezas. Então nós temos a nossa primeira natureza. Eu sou tímida, ok. Mas nós podemos ir para uma segunda natureza de acordo com a situação. Ou seja, eu sou tímida, mas eu tenho que dar uma palestra, porque faz parte do meu serviço. Então eu vou ter que me adequar a isso sem perder a minha autenticidade. Então tem tudo a ver com o que você falou. Perfeito. Tem uma pessoa que perguntou antes do Rômulo, ela falou assim, como que faz com as pessoas que são tímidas? Como que elas mudam isso na comunicação? A timidez é um processo que pode ser trabalhado, e eu tenho alunos que são tímidos e que não parecem que são tímidos. Porque você, quando trabalha a comunicação através de técnicas, você consegue internalizar aquelas habilidades da boa comunicação, as pessoas nunca vão imaginar, nossa, você não tem jeito de tímido, você não é tímido. A pessoa,
ela é tímida porque ela não é uma pessoa de chegar e falar com todo mundo, como é uma pessoa mais expressiva, como é meu caso, né? Mais extrovertida. Mas ela consegue se adequar àquela situação porque ela treinou, ela entendeu as técnicas adequadas, por isso que nós estudamos a programação neurolinguística, a gente sabe muito que atua muito na questão do comportamento, dos sentimentos, porque a pessoa tímida, muitas vezes, ela pode perder muitas oportunidades por conta do medo do julgamento e de achar que os outros vão falar dela ou que ela não está correta. E a partir do momento que ela começar a internalizar que ela é uma pessoa capaz, que ela começar a treinar, que ela começar a sentir, se perceber que é uma pessoa que pode ajudar tanto quanto uma outra pessoa, ela vai conseguir realmente impactar. Existe um livro, eu não me lembro o nome do autor, mas se não me engano é O Poder dos Tímidos, que é bem interessante. Fica como dica de leitura para essa pessoa que perguntou sobre os tímidos. Ou seja, os tímidos têm um poder muito grande, ou que você pode, de fato, trabalhar isso. O tímido não é aquela pessoa que chega fazendo amizade com todo mundo, tudo mais, mas ele é muito observador. É uma pessoa que sabe muito das coisas, porque como ele é observador, ele fica muito atento a tudo que acontece. Então, se você começar a pedir para aquela pessoa que é tímida, explorar um pouco mais dela, e ela começar a perceber que ela pode também colaborar de alguma forma, ela começa a se soltar um pouco mais. Mas isso vai depender muito do momento, da ocasião, das pessoas que estão ao seu redor, e também dela própria, quando ela busca essa ajuda, esse apoio. Muitas vezes, alguns tímidos têm que buscar um profissional, às vezes até um psicólogo, porque passa a ser uma fobia social, que é algo até mais trabalhoso para ser trabalhado do que somente o medo, o simples receio de falar em público. Sim, é verdade. Então, para você que é tímido, pega essa dica do professor Jax do livro O Poder do Tímido, né? O Poder dos Tímidos. O Poder dos Tímidos. O Poder dos Tímidos. É muito legal esse livro. O Rômulo perguntou assim, professor, boa noite. Comunicar bem também passa por saber ouvir? Sim, totalmente. Antes de eu falar, eu preciso aprender a escutar. Olá, Rômulo! Ele é de Nova Russa, Ceará. Tá? Hoje em Fortaleza, já está em outra cidade, tá vendo? O que é escutar? Eu tenho um curso chamado Escutatória. Eu sou professor de oratória desde há 20 anos. Mas só a oratória não é só falar. Você precisa também escutar. E a escutatória é um curso onde você vai ter atenção a ouvir a outra pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui num diálogo. Imagine que você faça uma pergunta, eu já respondo, ou então fazer aqui é do Brasil, e você também morou no Brasil, sabe que às vezes o Faustão faz uma pergunta, ele mesmo responde, ele tira o microfone, aquilo ali. Dá uma impaciência nas pessoas, porque as pessoas ficam, nossa, deixa o outro falar. Calma, espera um pouquinho. Então é muito importante também essa questão da arte da escuta. Escutar o que o outro tem a dizer. Escutar, às vezes, até nas entrelinhas. Você não tirar conclusões precipitadas e perceber o que o outro de fato quer dizer. Porque muitas vezes pode acontecer a pessoa falar alguma coisa, você entrou por aqui, saiu por aqui, você nem prestou atenção, a pessoa... Fulano, eu te falei, falou? Que hora que você falou? Não percebi. Nossa, eu estava aqui agora. Ou seja, ela estava em todos os lugares, menos ali presente. Então, a dica que eu dou, esteja totalmente presente naquele momento, seja por telefone, seja presencial, quando estiver conversando com alguém ou diante de um público. Porque a arte da escutatória vai fazer com que você consiga se conectar melhor, que você potencialize os seus relacionamentos quando você escuta bem, que é estar atento ao que o outro diz. E se não entendeu, eu sou o responsável pela minha comunicação. Se você até agora, Sara, e as pessoas que estão aqui não entenderem, é porque eu não estou conseguindo me comunicar bem. Ou eu estou falando muito rápido, ou eu estou falando de uma maneira muito difícil, ou de uma maneira muito técnica. Então não vou adiantar que essas pessoas me escutem, porque o problema vai estar em mim. Então eu tenho que perceber, será se eu estou falando muito baixo, muito rápido? Será se o outro está compreendendo de fato o que eu quis passar? E se o outro não entendeu, que está ali do meu lado, ou um grupo de pessoas, seja o que for, perguntar, não tem problema algum, não entendi. E se por acaso, é uma pergunta que geralmente os alunos me fazem, professor, se der o branco ou se eu não souber responder, o que é que eu faço? Diga que não sabe. A gente não pode saber de todas as coisas, não tem esse poder. Então a gente pode dizer assim, ter humildade.
Olha, isso aí eu não tenho aqui na cabeça agora essa pesquisa, mas eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou buscar. Você teve Uhum. atenção para o outro e escutar bem, como foi dito aqui pelo Rômulo, é você ter atenção, é você estar atento ao que o outro fala, é você realmente buscar interagir da melhor forma possível para criar essa boa conexão. Isso é ótimo, essa pergunta que ele fez, essa resposta que você deu, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito. Quem me conhece sabe. Falo muito. E faz pouco tempo, coisa, acho que de um ano pra cá, que eu aprendi de verdade a escutar. Minha mãe fala, a Sara é muito congressista. É verdade, porque eu vou falando, eu vou atropelando, e eu não vou. As pessoas vão falando, é como se não existisse, sabe? E eu vou falando. Blá, 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 blá. E hoje eu aprendi que é importantíssimo você escutar. Como é que eu vou ser uma terapeuta se eu não escutar a pessoa que está ali que eu estou atendendo? É impossível. Esses dias até uma amiga minha, a Suzane, que está na live, ela falou, nossa, Sara, que ela começou a assistir minhas lives, ela falou, nossa, você tá quietinha, né? Você tá escutando. Eu falei, as pessoas mudam. E é importantíssimo, porque você começa realmente a parar e prestar atenção no outro. E não sair falando que nem uma louca, né, desembestada. Não, não é assim. E é muito, muito importante, porque a gente consegue ver uma outra realidade e enxergar, conseguir compreender mesmo o outro. É que no PNL a gente fala do mapa mental. Como é que eu vou entender esse mapa mental, o que passa na cabeça da pessoa se eu não escutá-la? Fica impossível. Exato. E aí depois o que acontece? A gente não escuta e sai falando, tá vendo? Não entendeu nada do que eu disse. Mas você nem escutou o outro. Como é que você quer falar? Exato. É recíproco, né? Tem que ser uma coisa a dois. A comunicação é quase que um relacionamento. É os dois. Isso Não tem é jeito. verdade. Por isso que há muitos ruídos, às vezes até nos relacionamentos, às vezes na sala de aula do professor com o aluno, porque ele quer passar o assunto ali da forma dele, e o aluno às vezes não está conseguindo compreender da melhor forma possível. Numa relação a dois, pode ter problema porque a pessoa quis dizer uma coisa, você entendeu, quis dizer X, você entendeu Y, e aí não parou para perguntar assim, mas o que você quis dizer mesmo com isso? Qual é a relação? Então, você tem que dar essa pausa para ouvir, você tem que ter essa questão de estar atento ao outro para não ter esses ruídos, não ter esses problemas, evitar problemas da melhor forma possível. E como você bem citou, Sara, todos nós podemos aprender e podemos mudar essa maneira de ou falar demais. Eu também sempre fui um grande falador, eu falava sempre demais, mas também eu sempre busquei escutar muito a outra pessoa. Principalmente quando a pessoa está ou desabafando ou falando sobre um determinado assunto, porque é tão importante a gente estar ouvindo aquela outra pessoa, o que ela tem a dizer. E outra coisa, quando você estiver conversando com alguém, se a pessoa falou algo interessante, para você criar uma conexão maior ainda, porque a comunicação é o X da questão, mas eu vou além, que a conexão é você se conectar mais ainda. Então, quando você se conecta com aquela outra pessoa e você, nossa, que legal, você trabalha com terapia holística, qual tipo de terapia? Ah, que bacana, me fale mais sobre isso. Ah, interessante. Você mostrar-se interessada pela outra pessoa, você se torna interessante. Então, a partir do momento que eu sou interessado pelos outros, eu vou ser interessante. Eu não vou ser interesseiro, eu vou ser interessante. Eu vou ser uma pessoa que vou buscar criar esse vínculo de conexão. Tem um livro muito bom que eu sempre indico nas minhas lives de conexão, que é esse aqui, gente, ó. Todos Ele tá se de ponta comunicam cabeça. e poucos... Tá virado errado? É porque tá do De lado ponta trocado. cabeça. Nossa, Todos se comunicam e pouco se conectam, de John Maxwell. Todos se comunicam e pouco se conectam. O que diz esse livro? Ele fala exatamente do poder da conexão, como a gente consegue entrar no mundo do outro, que é uma técnica da PNL rapport, a sintonia. E existem várias formas de você criar um rapport com as pessoas, não somente através da fala, mas do espelhamento, da comunicação verbal, não verbal, do tom de voz, e aí uma série de fatores. Porque a comunicação é tão ampla que uma hora que é muito rápido não vai dar tempo. É verdade, é verdade. Agora a pergunta que não quer calar. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público, professor Jax? Isso Pelo daí medo do julgamento. O medo do julgamento. Mas elas têm medo também porque muitas vezes acontece, Sara, da pessoa não conhecer bem um assunto, não tem total domínio daquele assunto. Eu sempre digo para os meus alunos, gente,
Se você for convidado para falar em público ou uma live, seja o que for, se você não tem conhecimento, você vai sentir medo, vai sentir frio na barriga. Sim. Ah, mas dá para perder esse medo? Não, o medo não some. E o medo é bom, o medo é positivo, é algo que todos nós naturalmente temos. Eu posso ter um medinho aqui, você também. Nossa, no início aí você ficou, nossa, será que não vai dar certo essa live? Ou não é possível, a gente se programou há tanto tempo e tá dando esse problema de conexão, já fica com aquele receio. Porque tem coisas que independem da nossa Claro, claro, com a certeza. tecnologia. O medo faz parte. Mas o que que acontece? O que que as pessoas muitas vezes têm medo de falar em público? É o medo de falhar. Porque o medo de falar, nenhuma pessoa dificilmente tem. Falar, todo mundo fala. Você fala com seu filho, com sua esposa, quem está aqui na live, que está assistindo agora, vamos imaginar que ela morre de medo de falar no auditório lotado. Ela não tem medo de falar, ela tem medo de errar em público e de ser julgada. Nossa, essa fulana aí é advogada e fala assim, essa cicrana aí é terapeuta, ela não consegue se expressar bem, ela não consegue passar um assunto. Muitas vezes pela falta da prática, que ela não tem esse treino, é algo novo, e tudo que é novo, que é desconhecido, nos dá esse medo. E esse é um dos problemas do medo, é o desconhecido, é algo que não é tão normal. Imagine agora você fala assim, Jax, vem aqui para Nova Zelândia que nós vamos pular de paraquedas. Eu falo, nossa, meu Deus do céu, eu nunca pulei de paraquedas. Eu já vou começar a ficar tenso, já vou começar a imaginar, e se não der certo... Então isso acontece também. Muitas coisas do medo, tá aqui, o medo é mental. As pessoas nem passaram por aquela situação, mas ela já começa a perceber que acha que vai dar errado, que não vai conseguir, o paraquedas não vai abrir, ou o microfone vai falhar, que ela vai dar um brancão, que ela vai desmaiar. Então o medo está aqui. Então a gente precisa trabalhar isso. Eu vou inclusive fazer um vídeo falando mais sobre essa questão do medo e dicas bem interessantes. Logo, logo eu vou colocar aí no meu Instagram. Quem não me segue, me siga que eu vou dar essas dicas. É isso aí, pode seguir o professor Jax. O Jonathan, ele tá falando lá de Londres e ele tá dizendo assim, eu percebi que depois que sai a primeira vez o negócio anda. É verdade. Exatamente, Jonathan. Depois da minha primeira palestra, Jonathan, eu tremi. Minha perna estava assim, ó, com vida própria. Sabe quando você vai para frente e para trás? E a boca seca, eu falava muito rápido, eu pegava água o tempo todo. E eu fiquei, parece que o coração ia sair pela boca. Mas eu fiz. Isso foi em 99, a primeira palestra. Eu vi que não fui bem, mas o que eu busquei? Eu busquei ajuda. Eu busquei fazer cursos, eu busquei ler livros, eu busquei entender por que eu fiquei daquela forma. Então eu descobri que eu precisava enfrentar aquilo ali e enfrentar outras e outras vezes, porque a partir do momento que você começa a praticar uma determinada atividade, independente de qual ela seja, você começa a se sentir mais confortável. Isso aconteceu quando eu comecei a dirigir, que não foi legal a primeira vez. Isso acontece todas as vezes que você está em algo novo. Então, vá na primeira vez, se tiver com medo, em frente. Depois você vai começar a se sentir mais confortável. Tem muita gente que não faz live porque fica com medo. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Faça um planejamento. Eu já faço lives diariamente, mas às vezes o que acontece? Eu coloco tópicos, um checklist, e aí eu boto os tópicos ali, eu vou seguindo. Eu vou falar disso, aí gente, não tem problema algum você dar uma olhada. Chato é se você ficar o tempo todo. Vamos falar agora sobre... A pessoa não vai se conectar com você, mas aqueles tópicos é para te dar uma ajuda, para você lembrar. Não confie só na sua memória. Isso da mesma forma, falar em público da mesma maneira. Não confie só na sua memória. É bem isso. A leitura ajuda. O Jonathan falou, a leitura ajuda. E outra coisa, Jonathan, uma dica X aqui para vocês. Leia em voz alta um capítulo de um livro ou um parágrafo. Depois que você lê, faça um resumo para você mesmo ou grave no celular. Ou fale para alguém sobre aquilo que você acabou de ler. Isso vai ajudar você a se sentir mais confortável, até você conseguir falar daquilo com as suas palavras de uma maneira muito mais tranquila. Isso ajuda muito também. Boa dica, dica X do professor Jax. E é muito legal isso que você falou da questão do julgamento, porque eu como terapeuta, eu vejo muito as pessoas que têm medo de falar. Isso já vem, às vezes, até da infância. Aonde fala errado e todo mundo, que bonitinho. Mas o vem antes. A pessoa fala assim, eu tô fazendo errado. Fica na mente da gente. E aí quando a gente vira adulto e tudo mais, vai fazer uma palestra, vai apresentar alguma coisa, o negócio vem, né? Pum! E você lembra aquilo e fala, meu Deus, vão rir de mim. E não tem nada a ver, entendeu? É muito mais do que você criou do que o que é. Porque a realidade geralmente é muito diferente do que você cria. É o que a gente brinca, né? Expectativa e realidade é completamente diferente.
E uma dica também Sim. que eu dou para vocês sobre essa coisa do julgamento, do medo, é um livro que chama-se A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que Show, é Brené Brown. fantástico esse livro. E também tem ela, tem acho que 2 ou 3 TEDs dela. É só você colocar Brené Uhum. Brown, TED, e você No consegue assistir TED. palestras dela que são maravilhosas, assim. E Então são é outra curtinhas, dica. né, Sara? Mas que São curtas. são palestras curtinhas, mas que, São. gente, assistir palestras, vídeos, esse momento de pandemia, de pandemia, na verdade, Pandemia. quarentena, é um momento que nós temos que aproveitar tudo para ver. Eu sou Sim. muito auditivo e visual, mas quando eu escuto alguém falando sobre um determinado tema, aquilo ali vai me dando ideias, insights. E tem pessoas que são assim também. Você pode ler um livro, você pode ver um vídeo legal, você pode ouvir um áudio se você gosta de podcast. Aquilo ali vai expandindo a sua mente, o nosso cérebro ele gosta, ele tem, da mesma forma, atividade física, eu quero ficar malhado, forte, você precisa correr, você precisa pegar peso, o nosso cérebro também vai precisar desses exercícios, que é a leitura, que é exatamente esse incentivo. Assistir uma live, ou ver um vídeo, ou ler um livro, ou assistir um filme interessante. E outra coisa, a partir do que você assiste, na hora que termina, debata com alguém, converse com alguma pessoa sobre aquilo que você acabou de ver. Isso ajuda também, você às vezes até vê de uma outra forma, e você conseguir treinar a tua fala, a tua comunicação. É bem interessante também. Dica Perfeito. Para quem X. gosta. Dica X. Outra dica X, né, Jax? E para quem gosta de podcast, é só entrar no meu Instagram, que tem meus podcasts também, tá no Spotify, do Projeto Florescer, que tá bem bacana. Olha eu fazendo a propaganda. Tem que fazer, né? Não, mas é sensacional. Os podcasts da Sara eu já acompanho há um ano. Gente, é bom demais. A gente fica numa paz, é uma coisa muito legal, muito gostosa. Obrigada. Agora me conta, como surgiu a ideia do método X, do Projeto Impactado? Fala um pouco pra gente disso daí. Isso, a Vera até falou, filmar você falando também é uma outra dica legal. Muito boa, dica Vera aí, sensacional. A ginástica mental. Bem, sobre o método X de comunicação, foi desenvolvido a partir do momento que eu comecei a trabalhar com cursos e palestras. Já faz 20 anos que eu trabalho com isso. Eu desenvolvi esse método a partir do momento que eu percebi que algumas pessoas, elas, quando têm uma técnica, um método mais fácil, fica mais interessante para que ela possa colocar aquilo ali em prática. Tudo que você pega, você vai fazer uma receita de bolo, você pega lá a receitinha do bolo, o passo a passo, quanto você vai botar sal, açúcar, farinha, óleo. Então, quando você tem aquele passo a passo, fica mais interessante do que você só chegar, botar os ingredientes na panela e agora, o que eu vou fazer? Então, Sim. quando você tem um método, isso te ajuda, facilita a você entender melhor nesse processo de comunicação. Por que eu desenvolvi como nome Método X? Primeiramente, minha marca é X, para quem não sabe, é o X de Xavier, que é meu sobrenome, mas o X significa também conquistar um objetivo. Eu tenho um objetivo de ser palestrante, de ser um grande profissional da terapia, um profissional do marketing digital, enfim, dependendo, um grande professor, depende. Então, é conquistar um X, é o objetivo que você quer alcançar. Uhum. E o X significa também que você precisa multiplicar os teus resultados. E também o X corta da sua vida aquilo que não é bom para você. Então, X tem vários significados. E esse método X é para mostrar para você que é um método simples, prático, rápido, objetivo, que todas as pessoas podem aprender. Estou até aqui com o Xzinho aqui, ó. Tem um lá atrás e tem esse outro aqui. Então, o que diz o método X rapidamente? O método X é para dizer que nós podemos aprender a utilizar os Cs da comunicação, como você falou no início da live. O que é isso, Jax? Se você vai falar em público, você precisa do teu conhecimento, do teu conteúdo. São Cs. Congruência. Eu não consigo transmitir a minha verdade se eu começo a falar aqui de uma forma que seja sem entusiasmo, sem vontade, sem interesse e sem saber do que eu vou falar. Então, eu tenho que ser congruente, eu tenho que viver aquilo. Isso é muito importante. Então, é mais um C, a congruência. Outro C trabalhado é a clareza. Você precisa ser claro. Nada de falar difícil com as pessoas. As pessoas precisam entender o que você vai transmitir, seja numa live, seja em público, em qualquer local. Outro Czinho significa confiança. As pessoas não vão acreditar naquilo que você fala sem confiança. E essa confiança ela precisa ser trabalhada tanto para transmitir um determinado assunto,
como também você, que é a autoconfiança, mas é um C que a gente precisa trabalhar. Outro C é a credibilidade. Você precisa mostrar credibilidade no que você vai vender, no que você vai falar, no que você vai oferecer, para as pessoas acreditarem em você. Como é que eu vou acreditar numa pessoa que não demonstra credibilidade alguma? Nem na forma de falar, nem na forma de vestir. Então é muito interessante que eu demonstre essa minha credibilidade através até da minha vida pregressa. O que eu já fiz que comprove que aquilo ali realmente vale a pena investir, que é interessante, então a minha credibilidade é muito importante. Por que eu realmente conheço aquele assunto? Por que é importante convidar fulano ou cicrano para falar sobre um determinado tema? Porque demonstra credibilidade. O C também tem a ver com a tua criatividade. Nós tivemos um problema no início da nossa live. Então, vamos trocar de celular? Bora! Trocamos de celular. Utilizamos a criatividade. Não ficamos só naquela, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Se nós não tivéssemos outro celular, utilizaríamos a criatividade? Não, a gente adia para amanhã ou para outra semana, utilizaria de alguma forma. Isso também pode acontecer em público, pode dar falhas, pode não, vai dar falhas em público. Isso acontece muito, eu que trabalho com palestras agora são online, mas eu já fiz muitas palestras por todo o Brasil. Gente, às vezes dá falha no microfone, às vezes dá falha no data show, e você tem que se virar, usar a criatividade para acontecer e se virar lá. Tudo isso eu falo para as pessoas que a gente precisa para criar conexão, que é mais um C, que a gente vai já falar dela. Então, nessa perninha do X, eu trabalho esses Cs da comunicação, que são muito importantes. No método X, eu falo passo a passo de cada um. Na segunda perninha, a gente tem que trabalhar a nossa expressão corporal, que é a comunicação não verbal. Como eu falei no início da nossa live, o corpo fala. Então, quando você vai falar em público, utilize as mãos, expressão facial, de maneira natural. O olhar, que é importante. Nesse momento, nós estamos nos conectando com as pessoas que estão nos assistindo através da câmera. Então, eu tenho que olhar para o buraquinho da câmera. Se eu estivesse olhando só para você, talvez, ou só para as palavrinhas que estão aqui, para as mensagens, eu ia ficar o tempo todo de cabeça baixa. Quem está me assistindo, eu não ia criar uma boa conexão. Da mesma forma, em público, eu preciso olhar para as pessoas. Na comunicação não verbal também tem a ver com o meu visual. A forma como eu vou me vestir também conta muito na minha apresentação. Como que eu vou me apresentar para as pessoas? Na outra perninha do método X, nós falamos sobre a comunicação verbal, que são as palavras. As palavras, elas têm que ter congruência, ela tem que ter uma boa concordância, temos que evitar os vícios de linguagens. Eu tive uma live recente com uma pessoa que eu tive que falar também do método X, mas eu estava um pouco envergonhado. Por quê? Porque a pessoa utilizava um né a cada duas palavras. Hoje nós vamos ter, né, o Jax, né, que ele é lá do Piauí, né, e ele vai falar, né, sobre comunicação. Aí na hora que eu fui falar sobre a comunicação verbal, que são exatamente as concordâncias, esses vícios, ele falou, professor, será que você tem esse né? Eu falei, não sei, você já percebeu? Que às vezes isso é uma coisa que eu me cobro. Isso é uma coisa que eu me cobro, porque eu tenho né. Não tanto a cada duas palavras, mas eu tenho esse né. E toda vez que eu falo, eu penso, meu Deus, eu acabei de falar um né. Aí eu começo a contar. O que vai acontecer na mente das outras pessoas que vão te assistir, elas vão contar realmente quantos né, tipo assim, tá certo, tá entendendo, tá ok. Então a gente tem que ter um cuidado com isso para melhorar a nossa sintonia com o público. Na outra perninha do X, nós trabalhamos o tom de voz. A Ideota falou que sou eu, professor Ideota. Olá. O tom de voz é o tom adequado, é onde está a tua emoção, a tua personalidade, através do tom de voz. Quando você manda um áudio para mim, ou eu te mando um áudio, você vai, nossa, o Jax é tão animado, mas ele está tão baixo astral nesse áudio, está tão triste, está falando tão baixo. No nossa fala, no nosso tom de voz, é onde nós vamos demonstrar realmente se nós temos interesse, o que nós estamos sentindo naquele momento. Então você vai perceber através do tom de voz se a pessoa está zangada, se ela está triste, se ela está chateada, se ela está chorosa, se ela está muito feliz. Hoje eu estou muito feliz em estar com a Sara, então eu demonstro isso através do meu tom de voz. Tudo isso nesse método X é para a gente conseguir criar o meio do X, que é a conexão. Como foi dito já aqui anteriormente, essa conexão é criada através de histórias, através da inteligência emocional, através de técnicas como o rapport, da conexão, onde você cria uma sintonia com o teu público, ou com o teu cliente, ou com o teu parceiro, ou com as pessoas. Então, eu usando bem a minha congruência, o meu conteúdo, os meus conhecimentos, a minha comunicação não verbal, a minha comunicação verbal, evitando esses nés, ter um tom de voz adequado, eu consigo me conectar melhor com as pessoas. E as pessoas que se conectam bem, elas conseguem
ter um mundo de oportunidades. Tem uma frase minha que está no meu segundo livro, que é o Liberte Seu Poder, que eu falo sobre isso. Não sei se está saindo certinho, eu acho que deve estar ao contrário aí. Mas está tudo bem, No livro eu falo sobre comunicação com PNL. E tem uma frase que eu escrevi, esse livro tem 5 anos que foi lançado. O mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Ou seja, agir, relacionar e comunicar. São 3 verbos que nós temos que desenvolver dia após dia. Relacionamento com as pessoas, relacionamento, o network é muito importante. Atitude, não adianta eu só aprender a me comunicar, não ter atitude. Eu tenho que ter atitude para melhorar, para aprimorar, para ter um feedback, um retorno das pessoas e também desenvolver cada dia mais a comunicação. Então é muito importante que a gente desenvolva essa boa comunicação. Eu falei para vocês que ele era sensacional, hein, gente? Obrigado, Sara. Mas é mesmo, você vê, você é aquilo, comunicação é prática, como tudo na vida. É prática, que nem o Jonatas falou antes aí. E quando a gente gagueja, mas é aquilo que você falou. Gaguejou, entra na criatividade, deu branco, entra na criatividade, vê, é o improviso, né, que nós falamos no né? É o improviso do teatro, onde a gente, e agora? O que aconteceu? Meu Deus, eu vou improvisar. Se eu conheço um pouco daquele universo, eu consigo improvisar, e depois eu chego a uma hora onde eu vou falar, bem, aqui eu voltei para o meu eixo, eu posso continuar. Gaguejou, vai. Agora, não dá para você gaguejar, parar e falar, pronto, tá todo mundo olhando para mim. Acabou o mundo. É uma coisa chata. Exatamente o que você falou. Você tá aí falando em público, aí você dá um brancão. Aí fica aquela coisa, você cria um desestímulo, as pessoas vão automaticamente pegar no celular. Gente, não tem coisa pior do que você assistir uma apresentação onde a pessoa não utilizou o método X, ou seja, ela não demonstrou que tem tanto conhecimento, ela pode até ter, mas ela não conseguiu transmitir através da expressão corporal dela, não foi legal, ela estava muito parada, ela não conseguiu falar de uma maneira que foi com segurança, com palavras que todo mundo conseguiu entender, ela não teve um tom de voz adequado, ou seja, ela não cria conexão. O que acontece com o público? Celular, desinteresse, vontade de ir embora daquele local. E, gente, lembre-se sempre, se você for convidado para falar numa live ou em público, seja em qualquer local, aquelas pessoas estão passando ali elas estão num tempo delas, então o tempo delas é precioso. Aquele tempo, elas querem agregar algo na vida delas de alguma maneira. Então a gente precisa, falando em tempo, quanto tempo nós temos, Sara? Eu acho que nós temos mais 3 minutos. Nossa, então assim, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, porque o nosso tempo e o tempo daquelas pessoas é com muita preciosidade. Então a gente precisa transmitir isso com muita segurança. Por isso que leituras são importantes. Outra dica de livro aí, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro de Nicholas Butman é sensacional. Se vocês nunca leram esse livro, gente, busque na internet. Tem um canal chamado, deixa eu me lembrar agora, Ilustradamente, e Seja uma Pessoa Melhor, que tem um resumo em mapas mentais desse livro, que é muito bacana. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Você tem 1 minuto e meio para transmitir a tua credibilidade, o teu método X. E tem um curso online também. Só que assim, em menos de 10, 20 segundos, você também já consegue passar uma impressão para as pessoas, que pode ser de simplicidade, de inteligência, de sabedoria, de arrogância, de prepotência, pela forma como você se comunicou com aquelas pessoas. Então é muito importante. Por isso que o método X está aí para ajudar vocês através do curso online. É isso aí, gente. O curso é muito gostoso, ele é rápido. Eu comprei o curso do Jax, foi na quarentena. Eu falei, gente, nessa quarentena, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu vou surtar. Ainda mais aqui na Nova Zelândia, que nós ficamos realmente confinados dentro de casa. Falei, eu tenho que começar a fazer alguns cursos, ver alguma coisa que eu vou fazer. E aí foi logo onde o Jax lançou o curso online. Falei, vou comprar e vou fazer. Ele é rápido, ele é super gostoso. É desse jeito o Jax falando no vídeo, todo animado. Você fala, gente, é muito gostoso fazer esse curso. Terminei o curso todo e depois ele ainda deu a mentoria. Eu não sei se ele continua fazendo isso, mas o curso que eu fiz, ele dá mentoria no final. Que inclusive eu ainda não fiz. Tem que fazer, Jax. Mas assim, é muito gostoso. Então quem tiver oportunidade, quem puder, procura, entra no Insta do Jax, ou entra em contato comigo, que eu passo o contato do Jax para você ir atrás do curso, porque realmente é muito, muito gostoso esse curso e você aprende muito. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu não tenho problema de timidez e nada disso, mas mesmo assim, eu tenho essa coisa do né, eu às vezes fico assim, e agora? Como eu já fiz teatro, a questão do improviso é muito de boa para mim.
mas existem os outros lados que eu ainda tenho muito que aprender. E eu falei, não, o Jax eu conheço, eu sei que ele é bom, eu sei que eu posso fazer com ele, tá tudo certo. Então, Que bom, eu agradeço imensamente. Agradeço demais você ter me feito esse convite, estar aqui conversando com os seus amigos, conhecendo novas pessoas. É tão bom essa conexão. Por isso que esse livro, eu amo esse livro, Aprenda a se conectar melhor com as pessoas. E a gente consegue se conectar com as pessoas através da boa comunicação, através dos nossos conhecimentos quando são passados assim da melhor forma possível. E é o que eu mais busco, eu me preocupo muito, tanto comigo como com os meus alunos. E vai ser um prazer tê-los também no nosso Instagram, trocando boas ideias. Quero desejar para você aí, para o Ed, para seu filho, todo mundo aí que está na Nova Zelândia, um ótimo sábado. Lá já é sábado, né? Pela manhã, sábado. Um ótimo Estou no sábado. futuro. Já está no futuro. Então, eu desejo muito sucesso. Agradeço demais pelo convite e que a gente possa continuar essa boa conexão, ajudando pessoas. Você aí trabalhando através da terapia e eu através da boa comunicação, ensinando as pessoas da melhor forma possível. Gente, a comunicação é muito simples. Não é um bicho de sete cabeças. Eu garanto para vocês que você pode aprender de maneira lúdica, criativa, dinâmica, da melhor forma possível. Como a Sara aí já provou. Muito grato. Eu que agradeço. As pessoas estão dizendo assim, quando será a próxima live? Eu tô adorando isso e aquilo. E é verdade, quando a gente se comunica bem, quando a gente consegue passar isso para o outro, de uma forma como o Jax falou desde o início, de uma forma simples, de uma forma autêntica, de uma forma animada, não tem como as pessoas não gostarem. E o Jax, ele é expert nisso. Não é puxa-saquismo, quem me conhece sabe que eu não gosto de puxa-saquismo, mas é porque realmente eu quero colocar pessoas que realmente agregam para outras pessoas. As pessoas, como você disse, o tempo das pessoas é precioso. E eu não vou brincar com o tempo das pessoas que é tão precioso assim. Por isso que eu vou trazer, sim, convidados de alta qualidade, convidados que saibam do que estão falando e que alegrem ainda muito mais o meu canal. Aí aqui, ó, marca outra. Opa! Vai lá no meu Instagram, tem um monte de vídeos legais e tem lives diárias lá. Nós tivemos 2 semanas só de comunicação, tem várias lives interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Tem lives falando sobre medo, insegurança, nervosismo, ansiedade, e tem o curso Método X. Queremos parte 2. Eu vou marcar depois com o Jax pra gente fazer uma parte 2 para o mês que vem. E para quem quiser continuar assistindo as lives aqui no Instagram, semana que vem tem mais com a Nath. O Jax conhece a Nath. Vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Então, você que quer saber sobre relacionamento em todas as áreas, porque relacionamento não é só marido e mulher, ou vice-versa. É amoroso quando a gente diz. Então, assim, relacionamento é tudo, é pra vida, assim como a comunicação. Então não perca a live da sexta-feira que vem no Brasil, sábado aqui, com a Nath sobre as 5 linguagens do amor. Jax, muito obrigada. A Nath é ótima. Ela é ótima. Nath e Sara, a gente não pode perder essa live, porque a gente vai aprender muito, eu tenho certeza. Obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram. É um prazer, é uma alegria imensa ter vocês aqui no meu Instagram. Seguem o Jax, tem muita coisa legal no Instagram dele. E para quem ainda não me segue também, vai lá, segue. Tem muita coisa boa vindo. Esse mês de julho tem muita coisa bacana acontecendo. Que maravilha. Um beijo, Jax. Obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijo, Jax, para todo mundo. Sucesso, ótimo final de semana. E aproveite essa pandemia para aprender muito. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí. Sucesso. Tchau, pessoal.